Shalom a todos. Vamos lá então, pessoal, continuando nossos estudos. Deus, verdade incontestável. Estamos aqui no tópico, sobre religiões e os seus aspectos primários, ou religiosidade e os seus aspectos primordiais. Então nós vamos lá trabalhar esse tema com vocês. Deus, verdade incontestável. Onde termina o problema do físico, não termina o problema do homem. Ortega disse isso. Onde termina o problema do físico, não termina o problema do homem. Vamos aqui no subtópico, que vai falar sobre tentativas de eliminação. Lembrando que estamos no tema e no slide sobre religiosidade, religiões, e os seus aspectos primários. No entanto, quando a inteligência humana desenvolveu máquinas, robôs, e tudo quanto é científico, astros, planetas, a própria chegada do homem à Lua, os homens pensaram que finalmente poderiam abandonar a busca de Deus, já que outros elementos mais modernos, frutos de suas conquistas, iriam substituí-lo. Então vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco sobre a definição de cultura hedonista. É muito importante esses tópicos que nós estamos estudando, vocês vão se tornar pessoas muito mais instruídas quando o assunto for falar sobre religião ou qualquer religião e o aspecto da religião no mundo. Então, cultura hedonista. Ao considerar o prazer individual e imediato o único bem possível, princípio e fim da vida moral, é uma das tentativas de subjugar a ação de Deus. Afinal, o que importa é somente o prazer aqui e agora. Então nós chamamos essa definição que eu acabei de fazer para vocês de cultura hedonista. O que é uma cultura hedonista? É considerar que o prazer individual imediato é o único bem possível, princípio e fim de vida moral, e é uma das tentativas de subjugar a ação de Deus. Afinal, o que importa é somente o prazer aqui e agora. Então, você vai ouvir muito aquelas pessoas assim: tenho que curtir minha vida, tá feliz no que você está fazendo? Então continua. Já ouvi esse conselho, viu, pessoal? Claro que para quem tem fé em Deus, temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, tem que ter cuidado com essas conversas aí. Ah, você está feliz com fulano? Está feliz com o que você está fazendo? Está feliz no seu adultério? Está feliz na sua prostituição? Está feliz usando sua droga? Então, seja feliz. O importante é ser feliz. O importante é curtir a vida. O importante é ter prazer. Então, nós chamamos isso de cultura hedonista. Isso é muito perigoso, porque isso vem anulando, pisando e massacrando os princípios bíblicos. Então, muito perigoso isso. E claro que o fim sempre será ruim. A própria Bíblia diz, que os caminhos do homem parecem corretos aos seus próprios olhos, mas o fim deles é amargo e doloroso. Então, cultura hedonista, vamos falar sobre sistema comunista. E o que é sistema comunista à luz do estudo que nós estamos fazendo sobre a busca das religiões? Tá, pessoal, só antes de continuar, para a gente definir sobre sistema comunista, e não é política não, é teologia, fica tranquilo. Só voltando aqui de novo em hedonista, de onde vem essa expressão hedonista? Quem está me acompanhando vai lembrar. Eu expliquei, falando sobre Jacó e Esaú, que os descendentes de Esaú, por Esaú ser avermelhado e ter habitado nas regiões de Edom, e naquele momento ali da lentilha, a essa nomenclatura colocada ali, os descendentes de Esaú são chamados de Edom, ou edomitas, que depois vai lembrar hedonistas. Então aqui, pessoal, é essa ramificação aí dos romanos, viu? Porque os romanos, essa ramificação chamada edomista, depois hedonistas, vai lembrar os descendentes de Esaú, que depois vai se casar com a filha do tio Ismael, e eles vão gerir uma descendência chamada hedonistas. Então, hedonista vem de Edom, e Edom é vermelho em hebraico, avermelhado. Só para lembrar vocês. Sistema comunista, vamos lá. O sistema comunista nas tentativas de eliminação da fé de Deus e da Bíblia. Moreira, você vai falar sobre isso? Pô, eu tenho que falar, o professor tem que ensinar. Mas não leve para o lado do PT, do PCdoB, do PS... Não, esquece política. Vamos aqui para a teologia. Vamos para a sociologia aqui. Vamos lá. Bom, o sistema comunista também buscou eliminar a religião, considerada alienação ou ópio do povo. Isso que eu estou falando não é novidade, principalmente para os meus irmãos e irmãs que são professores. Nós estudamos isso na faculdade. Nós entendemos que sempre houve
uma contrapartida de um pensamento de que a religião é um fracasso, a religião é um ópio do povo, é coisa de quem não tem o que fazer. Que o certo é só estudar, ser intelectual, porque quanto mais intelectual o ser humano se tornar, mais sábio, mais bondoso ele vai se tornar. E eu pergunto, onde é que está a bondade no coração dos homens da nossa geração? Se tem grandes cientistas, tem grandes intelectuais. Tem muito homem intelectual, acadêmico, preparadíssimo, muito culto, fazendo um monte de bobagem, fazendo coisas malignas. Então, vamos lá. O sistema comunista também buscou eliminar a religião, considerando a alienação, ou ópio do povo. Já me chamaram de alienado, porque eu sou crente, me chamaram de alienado por ser um homem que estuda a Bíblia e tal, mas eu estou tranquilo. Para mim foi um elogio, tá? Eu quero ser alienado com a Bíblia mesmo. Tá bom. Bom, no entanto, os acontecimentos mostram o contrário. O comunismo sucumbiu na maioria dos países, mas a religião ficou e cada vez mais assiste-se a uma verdadeira explosão pela busca do sagrado. Então, com a ascensão do comunismo, acreditava-se que o comunismo ia conseguir aniquilar ou anular o sentimento das pessoas na busca por Deus. Mas isso não aconteceu, porque o comunismo sucumbiu, né? Na maioria dos países que a gente conhece, países grandes como Rússia, a antiga União Soviética, né? China, que é comunista, Coreia do Norte e outros países que a gente poderia citar. Muitos países aqui da América Latina, a gente tem alguns aqui, né? Bolívia, Cuba, né? E outros. Venezuela, que tem o comunismo aí com muita força. Porém, a busca pelo sagrado, a busca por Deus, pela Bíblia, por Jesus, o Messias, continua. Graças a Deus, não houve essa previsão catastrófica. Então, cultura hedonista é a busca do prazer imediato, né? Afinal, o que importa é só o prazer aqui e agora. Sistema comunista foi a ideia contrária à fé e à religião, que acredita que todo religioso é alienado e que a religião é ópio do povo. E agora a cultura racionalista. Vamos falar um pouco sobre cultura racionalista. Eu estou fazendo aqui uma prática rápida nesse slide para ajudar vocês. Cultura racionalista, puramente tecnológica. Essa cultura aqui já é diferente das outras duas que a gente abordou. A cultura racionalista aborda tecnologia, puramente tecnológica, utilitária. Ela entrou definitivamente em crise. As mulheres e homens de hoje, a começar pelos jovens, quando não inteiramente amortecidos pela cultura de massa, sentem necessidade de cuidar da vida e do planeta, de dar expressão aos seus sonhos e à sua criatividade. Numa palavra, de se realizarem plenamente como seres humanos, pessoalmente e na sociedade em que vivem. Então, a cultura racionalista, inclusive, ela traz uma coisa até boa, que é essa preocupação com a preservação do planeta. Isso é muito lindo, né? De trazer uma ideia de autossustentabilidade, isso também é muito bom. O que eu fico preocupado às vezes é que tem pessoas que defendem os golfinhos, defendem a cultura vegetariana de não comer nem um frango, um pássaro, porém eles não estão muito sensíveis a algumas causas muito mais importantes. Então, é hipocrisia da minha parte dizer que eu estou preocupado com o golfinho, com a baleia, com o macaco, com o mico-leão, e tem crianças aí na África morrendo todos os dias de fome, tem crianças aqui nas ruas do Brasil morrendo de fome. Então, eu sou a favor de cuidar dos animais, da fauna, da flora, de tudo, eu sou a favor. Eu até acredito que Jesus veio para redimir não só o homem, mas os mundos. Porém, tem causas muito mais importantes que requerem a nossa atenção e cuidado. Então tem que ter atenção também a essas causas, tá bom? Vamos lá. Aqui nesses tópicos desse slide eu também quero trazer outro tópico, a exigência de desvendar a origem. Então, aqui tem outro tópico dentro da ideia da religiosidade e de Deus, uma verdade incontestável. O tópico que eu estou trazendo dentro da matéria, religiosidade e seus aspectos primordiais, primários, é Deus, verdade incontestável. Aí dentro do tópico Deus, verdade incontestável, estou colocando aqui algumas tentativas durante a história de eliminar Deus do cenário. A primeira tentativa se representa então na cultura hedonista, a segunda tentativa traz uma representatividade no sistema comunista, a terceira tentativa é a cultura racionalista, e aí agora outro tópico aqui
a exigência de desvendar a origem. Bom, de tudo que existe, os mistérios da vida e da história humana, aumenta a cada dia a busca por Deus. Não seria esta uma das grandes provas de que, na pessoa humana, a dimensão transcendental tem raízes profundas? Gente, eu falava isso com uma pessoa esses dias. Todo ser humano tem um sentimento no seu íntimo, um desejo desesperado de acessar o que está além, de transcender. Isso está na alma do ser humano, essa busca de transcender. Então a gente, quando é garoto, ainda pequenininho, a gente tem algumas manias de balançar, de rodar rápido, de botar a cabeça assim no cabo de vassoura e ficar girando em torno do cabo de vassoura, porque aquilo dá uma sensação de transcendência, você ficar tonto, você sentir adrenalina escorregando no escorregador, balançando, pulando de um barranco dentro de um rio. Então tem algumas coisas que a gente faz quando é garoto, que a gente quer estimular esse sentimento de transcender. Eu, quando era garoto, eu me lembro, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, eu bolei várias vezes com meu primo um projeto para a gente tentar voar. Então a gente criava um aviãozinho de madeira, aí pegava um motorzinho, botava no fundo, a gente acreditava que aquele pedaço de madeira, que era o nosso avião, ele ia voar, e a gente ia voar nele. Então esse desejo de voar era muito grande, muito profundo no meu coração. É justamente esse desejo de transcender. Todo ser humano tem isso. Por isso que algumas pessoas se tornam viciadas em drogas psicotrópicas. Por quê? Porque eles querem transcender. A droga dá essa sensação ilusória e passageira, imortal da transcendência, né? Tá certo? Então, e que mesmo que a humanidade progrida sempre mais em conhecimentos e tecnologias, Deus continuará existindo, questionando e intervindo com seu poder e sua bondade na história humana. Então, mesmo que a gente tente, né, aqui o tópico do slide é esse, eliminar Deus, né, e isso se representando na cultura hedonista, que é a cultura do prazer imediato, do sistema comunista, que é a cultura que prega que todo religioso é alienado e a religião é um ópio do povo, quer dizer, uma perca de tempo. A cultura racionalista, né, que é voltada às tecnologias, e que a tecnologia é o que importa, né, que o homem tem que usar a sua criatividade, tem que explorar sem medidas a sua ciência. E também a exigência de desvendar essa origem. Então, aqui a gente tem alguns aspectos, né, importantes, tá bom? E nós já vamos para o próximo slide, e no tópico Deus, verdade incontestável, da matéria religiosidade, nós vamos para o segundo subtema. Eu tratei agora tentativas de eliminação, nós vamos trabalhar agora um exemplo concreto.